Olá, queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje a gente vai continuar nossa aula, tá? Eu estou aqui num dia diferente, né, do meu dia normal, com essa aula gravada, para substituir Marcos, né, que me substituiu no dia que eu estava doente, né, que no dia que eu não pude dar aula para vocês. E aí acabou que a gente está fazendo essa troca hoje, porque agora ele está precisando, tá certo? Então, a gente não vai fazer revisão. Eu fiz revisão na quarta-feira com vocês para a prova, passei uma atividade valendo um ponto. Se você ainda não fez, pega o link para os seus colegas ou lá no grupo do WhatsApp, ok? E a gente hoje vai continuar um assunto que é de neoclassicismo, mas esse assunto que eu vou falar hoje não vai cair na prova, tá? O assunto de neoclássico que vai cair na prova é só as aulas que a gente teve, que foi de contexto histórico e sobre a pintura, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre outro assunto. Então, bora começar aqui, que a gente vai falar hoje sobre a escultura e a arquitetura neoclássica, tá bom? Vamos lá. Não se esqueçam de fazer anotações. Hoje eu não vou poder deixar com vocês esses slides, fica para uma outra oportunidade. Então, vamos lá. A gente tem na escultura a inspiração e a motivação nas obras clássicas. Então, muitas esculturas neoclássicas vão lembrar bastante a escultura do período da Grécia e da Roma Antiga. Inclusive, elas são feitas em mármore branco, justamente para ficar bem parecida. Ela é uma reação à inconsistência e decorativismo do rococó. As esculturas do rococó, elas são extremamente dramáticas, enquanto que as esculturas do neoclássico, elas têm uma passividade. As esculturas do rococó, elas são extremamente desequilibradas, assim, muito contorcionismo corporal, enquanto que as esculturas neoclássicas, elas são extremamente organizadas, bem simétricas, padronizadas, assim, no sentido de que é calculado ali a distância das coisas, as proporções, tudo perfeito. Os temas principais são mitologia, né, mitologia greco-romana e temas históricos também. Dá muita ênfase ao nu, porque justamente na Grécia, nos 3 períodos gregos que a gente viu ano passado, né, que é o período arcaico, clássico e o período helenístico, havia muito nu. E no período helenístico começou também a aparecer muito no feminino. Então, para transpor isso para esse período neoclássico, eles também faziam esculturas nuas. Então, a gente tem aí a harmonia das proporções e das formas, ordem, clareza, austeridade, equilíbrio, propósito, rigor e passividade. São características muito principais nessas esculturas. Aí você vai ter heróis uniformizados, mulheres envoltas em túnicas, para lembrar lá as esculturas do período helenístico da Grécia Antiga, crianças conversando com filósofos para mostrar aí a questão do humanismo e da importância da filosofia e do pensamento racional, que é uma influência do classicismo, estátuas, bustos de imperador, né, de pessoas históricas. Então, vai aparecer bastante aí nessa escultura. Então, a gente vê aqui, ó, uma escultura barroca, perceba o contorcionismo dos personagens e o desequilíbrio, parece que eles vão cair a qualquer momento, né? Enquanto que a escultura neoclássica é mais equilibrada. A gente vai ter o respeito e movimentos de posições reais do corpo representado, né, aqui, evitando o contorcionismo evidente nas esculturas barrocas. E veja o rosto dessa escultura neoclássica, que é bem tranquilo, enquanto as expressões das esculturas barrocas são extremamente dramáticas, tá? Mantinha-se o equilíbrio entre o naturalismo e a beleza ideal da antiguidade greco-romana. O que isso quer dizer? Eles queriam fazer uma escultura realista, né, naturalista, aquilo que a gente tem de natural, né, do corpo, mas, ao mesmo tempo, uma escultura de algo que fosse perfeito. Então, o corpo não vai ter nenhum defeito, nenhuma deformidade realista na cabeça deles. Eles vão ter um padrão de beleza que remete aos padrões de beleza clássicos, né, da Grécia e da Roma. A sutileza de gestos, né, aquela delicadeza, suavidade nas formas. Então, você vai ver aí essas esculturas, elas lembram bastante as esculturas greco-romanas. Inclusive, essas duas que estão aparecendo aí, o tema delas é o tema da mitologia greco-romana, né?
Aqui a gente tem as 3 graças, né? E aqui a gente tem Psique nos braços de Cupido. Os materiais mais utilizados eram o bronze, o mármore especificamente mármore branco, a terracota, pedra e granito, tá? E às vezes eles combinavam. Tinha um estilo requintado, ele foi considerado por artistas nobres e intelectuais como um estilo assim extremamente requintado, pois ele se reportava à arte do período clássico, que era considerada nesse período a melhor arte, né? Em contrapartida ali do barroco. É extremamente apreciado pela corte, pois servia de propaganda de seus próprios feitos, quando tinha as esculturas ali dos bustos, esculturas do imperador, de uma pessoa importante, né? Então, a fim de prover beleza nos palácios, na decoração. Foi um estilo extremamente adotado nas academias, lembra do academicismo que eu falei? Promovendo a formação dos artistas no sistema acadêmico de ensino. Então, o artista queria se formar, ele ia para a academia, ele queria se formar em escultura, então ele ia aprender como era que os escultores gregos e romanos faziam e ia trabalhar suas esculturas dessa forma, tá? Regras e técnicas educativas apoiavam-se em princípios éticos e estéticos na antiguidade. Vamos falar de Antônio Canova, que foi o maior escultor desse período. Ele é nascido na Itália, desenhista, pintor, arquiteto e escultor. Ele fazia obras exclusivas da família de Napoleão Bonaparte, que nem o pintor lá, Jean... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. O Jean... Ai, meu Deus. Eu sei o primeiro e o último nome, o segundo eu esqueci, que a gente viu na outra aula, tá? Ele foi órfão, que ele era o pintor, né, exclusivo do Império, pintor exclusivo do imperador Napoleão Bonaparte. Antônio Canova era órfão, criado pelo avô, colocado como aprendiz em uma marmoraria, né? Então ele aprendia a trabalhar com a mármore e se destacou como o maior escultor europeu desde Bernini, do Renascimento. Ele era comparado ao escultor Bernini. Só para você ter uma ideia, Bernini era um dos maiores escultores do Renascimento, do mesmo período de Leonardo da Vinci. Então aqui a gente tem algumas esculturas de Antônio Canova. Essa aqui é Perseu, né, destruindo aí o Minotauro, quando ele mata o Minotauro. Olha, essa escultura lembra muito uma pintura que a gente viu na aula passada, lembram? Vejam os detalhes, gente. Essa escultura não está sentada em cima de uma cama, não, de um divã. Esse divã não é de verdade, ele é escultura. Tá? Tudo isso aqui que vocês estão vendo é uma escultura. Então, percebam os detalhes nesse colchãozinho, no tecido, né? Imitando o tecido, imitando, tudo é perfeito, os detalhes, assim como na pintura, os detalhes dos tecidos eram importantes. Por quê? Porque isso são características que eles estão recebendo lá das ideias dos clássicos, né? Bertel Thorvaldsen, ele era escultor dinamarquês, ele participou do movimento neoclássico na Dinamarca, eles eram um dos artistas mais famosos da Europa. Ele criou para o Papa Napoleão e para as diversas famílias reais europeias. Ele fazia, né, poses e expressões de figuras muito rígidas e formais, que era uma característica do neoclássico. Ele presidiu a Academia de São Luca, em Roma, então ele foi um grande escultor e professor e diretor dessa escola de artes, dessa academia. Trabalhava a mitologia da antiguidade, túmulos e memoriais para inventores. Ele também fazia arte tumular, que é aquelas esculturas para ficar ali nos túmulos, né? Aqui tem algumas esculturas dele. Essa aqui é uma escultura para Nicolau Copérnico. E aqui a gente tem uma escultura de arte tumular, feita por ele também. Aqui é a obra que ele fez para o Papa, tá? Ela é muito maior, porque aqui não cabia, tá, gente? Ela é bem maior aqui para cima e bem maior aqui para baixo, mas e tem muitos detalhes. E vamos falar de arquitetura agora, fundamentos ideais clássicos, como a gente já falou, e da Renascença. O Renascimento, ele também buscava os ideais clássicos, então fazia sentido ali.
É um estilo greco-romano, tanto urbano quanto religioso, então você vai ter aí obras que são públicas, como o palácio de algum lugar, né? uma prefeitura, um órgão público, quanto igrejas, tá? Templos religiosos com os formatos dali da arquitetura clássica. Usavam materiais nobres, como mármore, pedra, granito e madeira, misturados com os materiais modernos, como concreto e tal. Harmonia, equilíbrio, formas regulares, essas são as características da arquitetura neoclássica, tá? Então é bom vocês anotarem. Harmonia e equilíbrio, formas regulares, linhas retas, tá? Geométricas e simétricas. Então, se você dividir uma arquitetura dessa no meio, ela vai ser igual dos dois lados, bilateralmente. A gente tem decoração com elementos de formas clássicas, como as colunas, os capitéis, né, os arcos, grande racionalidade, construções robustas, grandes, né, e nobres. Aí a gente tem Jacques, lembrei o nome do artista que eu estava falando, do pintor Jacques-Louis David, ou Jacques-Louis David, o pintor oficial do Império. Meu Deus, só porque eu vi o nome Jacques aqui. Eu estava falando Jean, por isso que não vinha, desculpa. Então, Jacques Germain Soufflot. Ele era da Academia Francesa de Roma, se tornou um grande nome do neoclássico, ele era um arquiteto, considerado um dos maiores arquitetos do século XVIII e eleito membro da Royal Academy de Belas Artes em Paris. Tá? Aí você veja uma arquitetura construída por ele, com todos os temas neoclássicos, as cúpulas, né? Carl Gotthard Langhans, ele tinha origem alemã, alternava o classicismo e o rococó, então ele estava ali na transição, ele estava saindo do período do barroco e do rococó e entrando no neoclássico, então vai ter elementos dos dois períodos, tá? Ele tem formação de um barroco, mas sua arte se encaminhou mais para o neoclássico. Ele é um arquiteto que recriou a arquitetura sem copiar, deixando clara a sua inspiração na arte romana e alguns elementos também do rococó. Então, você vai ver as duas coisas aí. Então, a gente tem esse portão de entrada, né? esse pátio lá em Paris, que é extremamente detalhado. Então, você vê aí, você pensa que foi construído na época de Roma, né? Mas não, ele é uma estrutura neoclássica. Aqui mais uma construção neoclássica na Alemanha, o Palácio do Governo. E aqui a gente tem a Washington DC, o Capitólio, né? Quais características dessa arquitetura fazem do Capitólio uma construção neoclássica? Então, a gente vê aí a simetria, ela é simétrica, eu posso partir ela aqui no meio. Eu tenho as linhas retas, eu tenho os arcos, né? Vários arcos, as janelas são em arcos. Eu tenho algumas colunas aqui, ó, e essa cúpula. São 5 características, tá? Tenho simetria, né? Eu tenho arcos, linhas retas, né? Toda proporcional, colunas e a cúpula. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente tira na próxima aula, anotem. Eu vou deixar um link com uma atividade no Google Forms para a Nalva colocar aqui junto com o link dessa aula, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.